Você sabe o que é uma Demand Review? Você sabe a importância dessa etapa para o processo de S&OP? Se você hesitou em dizer sim para uma dessas duas perguntas, esse vídeo é para você. Eu sou o Ricardo Lang, consultor de S&OP da Planera, e hoje vou explicar para vocês como fazer uma excelente Demand Review. Vamos lá! Bom, primeiramente a gente precisa entender o que é uma Demand Review e como ela faz parte do processo de S&OP. Explicando inicialmente, ela pode aparecer com diferentes nomes de acordo com a organização. Pode aparecer como Demand Review, reunião de demanda ou reunião de consenso, são os nomes mais comuns, mas isso não importa. O que interessa realmente é o objetivo final dessa etapa do S&OP. É nela que discutimos o plano de demanda restrita até que ele faça sentido a todas as áreas envolvidas. Agora que você já sabe o que é um Demand Review, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dessa etapa. Em resumo, essa etapa tem como objetivo principal elaborar o plano de demanda restrita, como a gente falou, com a contribuição de diversas áreas da empresa. E qual é o objetivo disso? Existem diversas variáveis que podem influenciar no plano de demanda, variáveis comerciais, variáveis de marketing, financeiras, e essas variáveis precisam ser discutidas em um momento inicial para que a gente consiga montar um plano de demanda irrestrito que seja completo, ou seja, que leve em consideração as variáveis não só do planejamento, como das outras áreas envolvidas da operação. Agora eu vou falar com vocês sobre os principais desafios que a gente tem nessa etapa do processo de S&OP. Vou falar de principais 4 desafios, sendo eles, primeiro, a seleção das pessoas que vão participar dessa reunião. Por quê? Como é uma reunião com muitas pessoas de diversas áreas, é importante que seja uma pessoa que represente aquela área, que tenha responsabilidade por aquele número e que tenha conhecimento sobre aquele número. Ao mesmo tempo, a gente não pode convidar muitas pessoas porque acaba tirando a objetividade da reunião. Então, o principal a se fazer nesse caso é ter uma lista de seleção de pessoas para cada área, representantes de cada área. E por quê? Até a longo prazo, nas próximas rodadas de S&OP, mês a mês, esse mesmo grupo se mantendo, que é o objetivo ideal, ele vai ganhando maturidade no processo e vai entendendo um pouco mais de como funcionam os indicadores, os principais desafios de um processo de S&OP, o que se encaixa com o segundo desafio que eu vou falar para vocês, que é a parte de clareza da reunião. Então, quando você tem uma equipe que aos poucos vai ficando mais madura, isso vai ficando mais claro qual é o objetivo daquela reunião, quais são os indicadores, quais são os tópicos principais. Mas, de forma geral, a responsabilidade por passar essa clareza é de quem está organizando aquela reunião. Então, a gente tem que pensar em expor os dados e números da melhor forma possível, ou seja, criar dashboards claros, limpos, que áreas diferentes consigam entender. E, ao mesmo tempo, uma outra hipótese é também ter um guia físico para ajudar. Ou seja, você pode imprimir, entregar para os participantes da reunião um guia com os principais indicadores, principais objetivos e uma pequena explicação para cada um deles. A equipe permanecendo a mesma ao longo dos ciclos de S&OP, isso vai tomando forma e a reunião vai ficando cada vez mais objetiva. Esse é o principal objetivo desse desafio. Falando agora sobre o terceiro desafio, a gente vai falar sobre olhar muito para o passado. É normal que aconteça de muito tempo da reunião ser dedicado a olhar para os dados e números do passado, tá? E isso tem que ser evitado ao máximo. A reunião precisa ser focada no futuro. E como que a gente consegue fazer com que isso seja evitado? Um trabalho principal que a gente tem é de fazer um trabalho prévio, ou seja, montar uma pequena análise sobre o passado, com os principais números, principais insights, e distribuir para os participantes daquela reunião antes da reunião acontecer, porque essas pessoas vão poder analisar esse relatório e já chegar na reunião com os principais pontos a serem abordados. O ideal é que a parte de análise do passado ocupe apenas uma pequena parte do tempo da reunião de Demand Review. Como quarto desafio, a gente tem a falta de dados qualificados. É muito comum a gente ver em projetos a dificuldade de ter dados de qualidade.
ou seja, dados expostos de uma maneira errada, às vezes analisados ou extraídos de uma maneira errada. E aí a gente tem que entrar em 2 pontos muito importantes. O primeiro, não dá para fugir, é escolher a tecnologia certa, tanto para extração daqueles dados, quanto para análise daqueles dados. Além disso, a gente precisa ter um processo muito firme de verificação e validação daqueles dados de maneira prévia, para que na reunião a gente já tenha os dados verificados e validados, independente da tecnologia que é utilizada. Agora que você já sabe a importância dessa etapa de Demand Review, fica mais fácil de entender como ela influencia no S&OP e como fazer essa etapa de modo a ter os dados mais acurados e efetivos possível. E lembre-se, o S&OP se faz com decisões bem informadas e times alinhados. E se você gostou do vídeo, não deixa de comentar e se inscrever aqui no nosso canal para ter acesso a conteúdos de alta qualidade sobre o processo de S&OP. Até a próxima!